Qual seria o portfólio de investimentos que sobreviveria a uma terceira guerra mundial? Desde 2022, os temores de uma guerra mundial só aumentaram e muitos se questionam. Como sobreviver economicamente a um acontecimento desses? E mais, será que é possível se beneficiar, ou seja, aumentar o seu patrimônio graças a esse tipo de evento? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Eu quero te mostrar como os mercados reagem antes, durante e após uma guerra. E também quais setores e ativos tendem não só a proteger o seu patrimônio, como também se beneficiar do completo caos. Muito prazer, me chamo Matheus Savari, sou cofundador da Targen, e se você se interessa por investimentos e por proteção patrimonial, você está no lugar certo. Já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Para começar esse conteúdo, eu gostaria de passar aqui pelas principais guerras, pelos principais acontecimentos, não só guerras, mas acontecimentos de grande crise econômica e geopolítica também, para nós observarmos como alguns ativos tendem a se comportar em eventos passados. Isso nos ajuda a prever eventos futuros. Eu vou fazer isso com o Dow Jones, um dos principais índices aí, um dos mais antigos também, que nos ajuda a observar como vai o humor dos investidores ao longo do tempo. E o primeiro evento que eu gostaria de destacar aqui foi justamente a Primeira Guerra Mundial. E o índice ele caiu durante 2 meses, chegou a cair 35%. Para um índice grande como o Dow Jones é muita coisa, tá? Se o Dow Jones cai 5%, a gente já tem que se preocupar bastante, tem alguma coisa errada acontecendo. Então imagina cair 35% em 2 meses. Mas veja que nos 12 meses seguintes, o índice não só voltou para o patamar atual, como o patamar antes da queda, como superou. Do fundo até o topo, ele cresceu mais de 86%. E seguiu ali por muitos anos ainda nessa variação. Mas é como se nada tivesse acontecido. Ele recuperou todo o valor em pouco tempo. E agora vamos para a Segunda Guerra Mundial. Eu trago aqui o gráfico semanal. Cada vela ali é uma semana. E pode notar que um pouco antes do ataque do Japão à base militar dos Estados Unidos, ali por 1942, o mercado já vinha precificando uma tensão, né? Então, o evento se concretizou, se eu me lembro bem, por aqui nessa área, ele se concretizou, o ataque do Japão, e aí os Estados Unidos entram de fato na guerra, mas antes disso acontecer, o mercado já vinha pessimista. Isso é bem interessante. E depois que o evento se concretiza, o mercado sobe, superando a marca inicial. Então cai 28% ao longo de alguns meses e nos meses seguintes supera, subindo mais de 50%. A crise dos mísseis cubanos é um pouco parecido, o mercado precificou uma queda imensa no Dow Jones de 27%, do fundo ele subiu 39%, inclusive superou o patamar anterior. E aqui eu trago a Segunda-feira Negra, né, o Black Monday, que foi um dos primeiros eventos de crash de bolsa puramente econômicos, não foi um evento geopolítico que ocasionou isso, mas foi justamente o comportamento de bolha do mercado financeiro. Nós vemos aqui o gráfico diário, o mercado caiu durante 3 dias aí, 39% Dow Jones. Mas, nos meses seguintes, em pouquíssimos meses inclusive, ele superou a marca anterior, subindo 73%. Deu cerca de 2 aninhos ali, 24 meses, o mercado já havia superado aquele patamar. Outro evento muito interessante, um pouco mais moderno, né? Nós temos o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. O mercado caiu ali no evento 22% e alguns meses depois já havia superado a marca anterior, subindo 32%. Outro evento puramente econômico aqui foi o crash de 2008. O mercado caiu 45% e depois superou a marca anterior, subindo 99%. Temos também o Covid Crash, todo mundo aqui viveu. O mercado caiu 38% em questão de dias e superou logo em seguida, subindo 102%. Aqui um evento geopolítico, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, o mercado caiu 10%, né? No evento, depois, alguns meses depois, caiu um pouco mais, mas dessa queda, o mercado superou rapidamente, ali em questão de 2 aninhos, subindo 39%. E por fim, eu trago aqui a batalha de Irã e Israel. O mercado caiu um pouquinho, 2%, né? E logo em seguida subiu 6%. O que esses gráficos nos ensinam é que o mercado odeia totalmente a incerteza. Parece que o mercado prefere a má notícia, o evento se concretizando, por pior que ele seja, do que a expectativa de um evento ruim acontecendo. Pode ver que após os grandes eventos de impacto, especialmente quando os Estados Unidos está envolvido, ele é precedido por uma queda muito forte e depois, quando o evento se concretiza, é questão de algum tempinho para o mercado voltar a subir. Porque, de fato, quem é gestor de fundo, grandes empresas, essas assets que administram patrimônios imensos, a pior coisa que tem é você estar investindo num ativo, numa classe de ativo volátil, em meio à incerteza. O que essas pessoas fazem é: eu preciso vender isso daqui, porque tem a chance de cair, e corro para ativos seguros. Essa
fuga para ativos seguros faz justamente mercados de renda variável caírem bastante. Depois que o fato se concretiza, eles voltam a comprar e faz o preço subir mais rápido do que caiu. Então a expectativa do pior gera mais pânico do que o próprio fato acontecendo. Então a função dessa primeira etapa que eu te mostrei aqui é você entender que apesar da guerra ser de fato um dos acontecimentos mais horríveis da humanidade, o pós-guerra tende a ter uma recuperação extremamente rápida nos mercados financeiros e nos países, é claro, que não são tão impactados, né? Veja, um país ali que leva uma bomba atômica, ele não vai se recuperar tão rapidamente. Mas depois que o pior já passou, os mercados tendem a precificar com bastante otimismo os próximos anos. Mas a gente não está aqui nesse vídeo só para saber o que aconteceu no passado, né? Nós queremos de fato entender mais ou menos como seria um portfólio que poderia não só sobreviver, mas se beneficiar da guerra. É claro que um portfólio, quando ele é montado, ele leva em consideração uma série de fatores e os principais fatores são o que essa pessoa que vai usar esse portfólio quer fazer. Então, eu não vou ter aqui uma disposição completa, mas eu vou indicar setores e ativos que tendem a se beneficiar durante uma terceira guerra mundial. E a primeira opção, ela é muito óbvia, que é não investir em países que estão em território de guerra, que podem ser impactados diretamente por uma guerra, como, por exemplo, a Europa. Na Europa, dependendo do país que você vai investir, você pode se dar muito mal. Por quê? Porque simplesmente a empresa da qual você comprou ações, ela pode levar um míssil e pode ser destruída e a ação vai a zero. Então esse tipo de acontecimento tem quando você investe no país que está no meio da guerra. Então aqui faz muito mais sentido buscar países mais periféricos, países longe da guerra e o próprio Estados Unidos, né, que é um país que geograficamente é um pouco mais difícil de alcançar. Claro que ele está muito pertinho da Rússia ali, mas quando nós olhamos para a guerra concentrada no centro da Europa e ali perto da Ásia, caso isso venha a acontecer, é mais difícil entrar diretamente em conflito com os Estados Unidos. A América do Sul, por sua vez, provavelmente vai ficar completamente fora, né? É uma das partes mais isoladas do mundo da América do Sul. Eu sei que no mapa às vezes não fica tão evidente isso, mas tem um oceano gigantesco separando ela de todas as partes do mundo. Então pode ser um local interessante para buscar bons investimentos. Mas o principal aqui é descartar as opções óbvias, né? Não invista em países que estão diretamente envolvidos geograficamente com a guerra, que muita coisa errada pode acontecer. A segunda coisa para ter em mente aqui é que você tem que ter uma gaveta muito alta no seu portfólio de ativos de proteção. Ativos que, de fato, eles são o porto seguro em momentos de caos. O principal que todo mundo conhece aqui é o ouro. Então, investir em índices de ouro é uma baita opção. Investe através de ETFs. Ou você pode comprar ouro tokenizado, né? Tem a Tether, a emissora do STT, maior stablecoin do mundo. Ela também tem uma stablecoin vinculada, pareada ao ouro. Então você pode ter uma wallet, uma carteira cripto e ter ouro dentro dela, digamos assim. Títulos de curto prazo, você tem que ter uma alta liquidez durante a guerra. Então você investe em títulos que vão te dar uma liquidez diária ou D+30, quem sabe, porque se numa guerra tudo cai, você tem que ter um caixa legal para você poder aproveitar oportunidades pontuais. Lembrando, né? Nessa hora, muita gente não quer comprar porque está tudo caindo, mas é justamente a hora certa. Os índices, eles se recuperam há centenas de anos, como mostrei aqui. Mostrei eventos muito antigos aqui que foram graves para a humanidade, mas ainda assim, pouco tempo depois, os índices se recuperaram. Então, provavelmente numa terceira guerra mundial, isso tende a acontecer de novo, por mais grave que ela seja. Então você tem que comprar quando está tudo caindo e é assim que a gente consegue aumentar o nosso patrimônio. Mas para você fazer isso, você tem que ter títulos de dívida, né? Títulos de renda fixa que te permitam sacar aquilo ali rapidamente para você aproveitar as oportunidades. Então, tenha títulos de dívida com alta liquidez. Para quem é brasileiro, pode ser uma boa ideia ter dólares, ter uma moeda forte durante uma guerra. Historicamente, os Estados Unidos se beneficia desse caos, especialmente geopolítico. O dólar tende a se apreciar após guerras por uma série de fatores, né? O primeiro é que ele que geralmente patrocina a guerra, no sentido de que os países precisam pegar dívida dos Estados Unidos, precisam pegar empréstimos dos Estados Unidos para custear algumas de suas guerras, algumas batalhas. O dólar, ele vai se tornando uma moeda dominante, ele ainda é a moeda dominante, todos os países têm dívida em dólar. Se acontecer uma guerra mundial, o único país que a gente sabe que vai estar em praticamente todo lugar, economicamente falando, é os Estados Unidos. E se os Estados Unidos conseguem ficar de fora geograficamente dessa guerra, ou seja, a guerra não vai para o continente norte-americano, ali para o norte da América, e fica na Europa e na Ásia, os Estados Unidos só precisa mandar para a Europa forças militares e tudo mais,
pode ter certeza que os Estados Unidos vai sair muito forte economicamente dessa guerra e o dólar, por consequência, né, em vista do nosso real aqui, ele tende a se apreciar bastante também. Isso tudo que eu falei até agora está na gaveta de proteção. Isso aqui é o que tende a proteger o seu patrimônio. Agora, e os ativos que se beneficiam de uma guerra? Vamos conjecturar um pouquinho aqui para entender o que poderia sair bem. O primeiro setor, né, óbvio para nós observarmos, é o setor armamentista, é o setor bélico, é o setor de produção tecnológica militar. E para investir nisso, nós não precisamos necessariamente adivinhar quais empresas vão bem. Isso aqui é um vídeo para quem não é especialista em valuation, não vai conseguir desenhar, fazer um bom stock picking. Então, para a pessoa comum, realmente você tem que investir em índices que replicam algumas empresas do setor militar. E o próprio Dow Jones tem um índice que é o DJSASD. Ele investe ali numa gaveta de empresas de defesa e defesa aeroespacial e tudo mais. É bem interessante estar exposto a isso. Nós temos também um ETF recente da BlackRock, que curiosamente está vinculado à Europa, né? E que está crescendo bastante em vista dessa possível conflito global que nós temos. Tem o cuidado que é na Europa, né? Então, como eu falei, seria bom averiguar um pouquinho mais as empresas onde esse ETF investe, mas é uma diversificação dentro da gaveta de setor defensivo militar. E por fim, nós temos um outro setor que pode se beneficiar bastante, que é o setor de saúde. Então, imagina quantas pílulas, né? Quantos analgésicos, quanto investimento não deve acontecer para o setor de saúde, os próprios estados, né, tendo que investir muito. Eu ficaria mais para o setor farmacêutico, sinceramente, porque é um setor que tende a não ser tão impactado fisicamente. O setor de hospitais, aí sim, né? Se ele está em situação de guerra, em país de guerra, ele provavelmente vai ser impactado. É um alvo fácil aí para o exército de outros países. E se o setor de hospital está num país que não está sendo impactado pela guerra, ele não vai ter uma demanda maior, né? Porque os feridos não estão naquele país. Então fica bem interessante você investir no setor farmacêutico, ou você se expõe ali a um ETF que simplesmente replica boa parte de empresas do setor de saúde. Um exemplo deles é o XLV. É claro que para ter um portfólio robusto, você leva meses ali para montar ele, né? E não é num vídeo de 10 minutos que você tem ele prontinho, mas simplesmente nessa exposição você já sabe que você tem que ter muito caixa, você tem que ter uma gaveta de proteção patrimonial com ouro e Bitcoin e dólar de preferência, e você pode separar ali um percentual legal para aqueles ativos que de fato se beneficiam da guerra, né? Como o setor militar e setor de saúde. Você já entendeu que é mais ou menos esse o campo de investimento que nós temos que ter durante um conflito global. E você também entendeu que, olha, não vai acabar tudo. Porque historicamente não acaba tudo. A humanidade está aí há milênios e os eventos vêm, por mais horríveis que eles sejam, eles acabam passando, e se nós conseguirmos sobreviver a isso e ainda se nos beneficiarmos economicamente, né, melhorarmos a nossa situação, maravilha. E se você quiser fazer isso do lado de quem está de fato olhando para o mercado, cuidando dele e buscando oportunidades para sua carteira se apreciar e ficar protegida, conte com o trabalho da Target, os links estão aqui na descrição. A primeira consultoria do Brasil em criptoativos que permite que você faça autocustódia, então o dinheiro fica com você 100% do tempo, e o alinhamento de interesses ele é máximo, porque nós só ganhamos se você ganhar. Esse é o nosso lema. Nós temos que crescer juntos para crescer sempre. Nós olhamos nossos clientes realmente como sócios que estão ali numa mesma empreitada conosco. Se isso te interessa, por favor, confira os links aí na descrição. Obrigado pela sua companhia até aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá.